Fala pessoal, estamos de volta com o nosso curso de desenvolvimento para Android. E na aula de hoje nós vamos ver o Spinner. É uma espécie de combo box, uma lista de seleção, né? E ele é bem interessante, é bem complexo de se utilizar para quem está começando no desenvolvimento para Android. Mas ele já abre a oportunidade de você aprender sobre algo que se chama adapter. Sem mais enrolação nesse começo, vou criar aqui meu projeto, Start a New Project, Empty Activity, chamar aqui, ó, projeto com Spinner. Vamos fazer em Kotlin, né? Sempre aquela nossa sequência. Essa aqui é a playlist de Kotlin. Eu esqueci de colocar meu emulador para rodar, então deixa eu já dar um play aqui nele para deixar ele rodando, né? Beleza. Vamos direto pro layout então, pessoal. Working wide get. Não, desculpem. Container. Spinner. Vou jogar ele mais ou menos aqui no centro da tela. Perdi a referência do centro da tela. Pronto. Aqui. Aí, no centro da tela. Vou ligar aqui os pontos dele. Beleza. Tá certinho na minha tela. Vou colocar aquele nosso text view padrão aqui em cima. E um botãozinho aqui embaixo. Perfeito. Pessoal, se escutarem uma tosse no fundo, desculpem. Eu tô meio gripado ainda, então pode acontecer. Beleza, vamos lá. Qual que é a dinâmica? Quando eu selecionar alguma coisa aqui nesse combo box, nessa lista, eu quero que essa opção já seja exibida aqui, no meu text view, e quando eu clicar no botão, eu quero ir lá e recuperar aquilo que foi selecionado no meu combo box, no meu spinner. Vamos rodar só para mostrar como ficou o layout. E a gente entender melhor como é que está disposta essa dinâmica. Pronto, abriu. Então vou ter o spinner aqui. Quando eu clicar, ele vai abrir uma lista. Aí eu seleciono um item. Quando eu selecionar esse item, eu quero que apareça aqui qual foi o item selecionado. Então vejam que tem uma ordem a ser respeitada, né? Então a gente tem que respeitar essa ordem após a seleção do item. Então já pensem em qual é a interface que nós vamos utilizar. Até agora nós estamos utilizando aí o onChanged, né? Agora, será que vai ser onChanged? Provavelmente não, né? Pensa na dinâmica. Quando eu selecionar um item da lista, eu quero fazer uma ação. Então vai ser no onSelectedItem, algo assim, né? Vamos para a programação? Prestem sempre atenção nos IDs dos nossos campos. O spinner está com o ID de spinner, text view e o button. Aí eu vou fazer aquela dinâmica que eu sempre faço e eu recomendo que isso seja padronizado para vocês. Aí eu vou começar aqui pelo text view, texto, text view, chamar de spinner. E o botão. Vou chamar de spinner, vai ficar estranho, né? Vou chamar de menu, algo assim. Acho que menu serve. Menu vai ficar legal. Aí eu vou instanciar com find view by ID. Todos eles, né, pessoal?
Vamos fazer o nosso código sempre seguindo esse padrãozinho que não vai ter erro. Aqui eu já errei. Então, beleza. Quando selecionar o item no spinner, eu quero já exibir alguma coisa. Só que esse nosso spinner, ele é uma opção, né? Ele tem uma lista aqui. Então, a lista mais simples que a gente vai ter é uma lista de strings. Então, vamos pegar aqui um exemplo de estado. Tá? Vamos pegar o cadastro de uma pessoa e ela vai escolher qual o estado dela. Então, vou criar aqui uma variável. Vou chamar de estados. E essa variável vai receber um array. Esse array of. Esse array of, ele vai aceitar um array de qualquer coisa aqui. Do tipo de elemento que você quiser. Por exemplo, um array de strings. Aí eu posso ter aqui o estado, sei lá, Paraná. Pode ter também, sei lá, São Paulo. Vou colocar Rio de Janeiro aqui também. Poucas opções, tá, pessoal? Só para mostrar mesmo o componente. Aqui no final, vou colocar Tocantins. Enfim. Ou o texto que você quiser aqui também, né? Qualquer coisa, né? Não. Qualquer coisa que fosse necessária. Então eu tenho aqui esse meu array. Beleza. O meu spinner, ele tem que receber um negócio chamado adapter. Então, o que é o adapter? Ó, eu vou fazer primeiro e vou explicar depois. O meu spinner, ó, ele tem uma propriedade chamada adapter, que recebe um novo adapter. Eu vou usar um adapter padrão do Android, que se chama ArrayAdapter. Tá? O primeiro parâmetro dele é o contexto, que é a nossa classe, o mainActivity.kt. O segundo parâmetro é um layout que ele vai utilizar. Então eu vou utilizar o android.r.layout.simple spinner, spinner dropdown item. E o terceiro parâmetro é a nossa lista de dados. Tá? Então, eu vou montar esse adapter nesse formato. Primeiro parâmetro contexto, o segundo layout e o terceiro os dados que serão exibidos. Vamos rodar isso aqui para explicar para vocês como que isso aqui funciona. Deixa eu colocar aqui assim, beleza. Ó, então minha lista tá aqui bonitinha. Cliquei, ó. O componente vai ficar bonitinho. O que eu fiz aqui, pessoal? O que é esse adapter? Pensa da seguinte forma, ó. Eu tenho essa lista de dados, né, com todas essas strings. Para esse componente aqui, sempre que eu clicar em qualquer um desses itens, as mesmas interfaces deverão ser acionadas. Então eu cliquei aqui, ó, a interface setOnItemSelected vai ter que ser acionada. Quando eu cliquei aqui no item, a animaçãozinha de seleção vai ter que ser acionada. Quando eu clicar no item, ele vai ter que fechar esse pop-up que estava aberto aqui com os itens. Então, todos esses itens têm uma mesma programação. Para que você não tenha que fazer uma programação específica para todos eles, é para isso que nós usamos os adapters. O que os adapters fazem? Eles adaptam os itens da sua lista. Então, esses itens aqui, ó, os estados brasileiros, que eu coloquei aqui, alguns dos estados brasileiros. Ele adapta esses itens ao padrão do seu componente. Então, qual que é o padrão do meu spinner? O padrão do meu spinner é... Deixa eu abrir ele aqui de novo.
padrão do spinner é, quando eu clicar na lista, ele vai exibir um pop-up com todos os seus itens. Então, esse é o primeiro padrão que tem que ser respeitado. O adapter vai preencher os meus itens aqui nesse pop-up. Segundo padrão, quando eu clicar em um item, todas as interfaces vão ser executadas, conforme o componente spinner. Então é para isso que o adapter vai servir, para você não ter que programar todas as funções, todos os eventos, todas as interfaces para cada um dos seus itens dessa sua lista. Então o adapter programa tudo isso para você. E o principal também, ou algo importante também, o adapter tem esse segundo parâmetro que é o layout. Então, ó, dentro de android.r, veja que é diferente do nosso arquivo R padrão. Ó. O nosso padrão não tem o Android na frente. Esse daqui é um arquivo de recursos default do Android. Então, dentro de android.r, tem uma série de layouts padrão que a gente pode utilizar. Eu vou segurar o Ctrl e clicar aqui nesse layout. Ó. Olha o que vai mostrar para mim. Ó. É um text view bonitinho. Só isso. Só um text view. É um layout feito com text view dentro. Mais pra frente a gente vai montar os nossos próprios layouts para as nossas listagens. Aí vamos ver que vai ficar bem mais dinâmico. Pronto, ó. Tô exibindo o meu campo. Vamos montar então o set onClickListener. Eu mostrei já duas formas como a gente faz para implementar essas interfaces. Agora eu vou mostrar uma terceira. Então vou pegar aqui o meu spinner, ó, que eu chamei de menu. Que é esse spinner aqui. Na verdade isso aqui é menu aqui, né, pessoal? Coloquei errado, desculpem. Vou colocar aqui menu. Mais pra frente eu vou explicar o que tem de diferente aqui no que eu fiz, tá? Por que spinner funcionou quando tava ali. Tá? Eu não deveria ter colocado isso agora, mas funciona. Tá? O Kotlin, ele não exige que você use o find view by ID. Desde que você use direto aqui, ó, o ID do componente. Você pode usar direto. Você não precisa usar o ID, a variável aqui com find view by ID. O Kotlin não exige. Mas por que eu faço? Principalmente por questão de consultas mesmo. Quando você vai consultar na web, você vai encontrar muito mais código, principalmente em Java, usando find view by ID. Ah, é só isso? Não, não é só isso. Outra grande questão é, eu estou utilizando como padrão os meus componentes serem variáveis globais. Então, estou recomendando esse padrão. Então, por isso eu vou seguir o meu padrão. Bom, como que eu vou usar esse daqui, então, agora? Eu poderia vir aqui a usar o set on selected on item selected listener. Poderia usar aqui. Ou então usar simplesmente o on item selected listener. Ele direto aqui. Tá? Isso igual a object que vai receber uma instância de on item selected listener. E pronto, ó, pessoal. Então essa aqui é uma outra forma de se implementar a interface. Dou 2 cliques no object e peço para implementar os membros. Peço para implementar sempre todos os membros. E apago aqui o to do. Então pronto, ó. Se o usuário não selecionar nada, eu não vou fazer nada. Se ele selecionar alguma coisa, eu vou lá no meu texto e vou preencher aquilo que ele selecionou. Olha o que eu recebo aqui, pessoal. Eu recebo a posição que foi clicada. Então o que eu posso fazer? Eu posso pegar lá o meu array de estados, né? Pegar aqui meu array de estados e dentro dele verificar qual é o valor da posição. Aí vai exibir bonitinho ali no nosso campo. Compreenderam? Ó. Cliquei. Ele já muda automaticamente pra gente.
Perfeito? Bacana, né? Vamos lá, então. Vou fazer a mesma coisa pro meu botão, né? Algo parecido pro botão. Então, quando o botão tiver o método setOnClickListener, eu usar aqui Object onClickListener, eu vou sempre usar formas diferentes para não acostumar a utilizar só uma forma de se implementar as interfaces. Então, quando eu vir aqui, eu vou criar um toast para exibir ali a nossa mensagem. Vou usar um toast long, ponto show aqui. Aí eu vou vir aquela seguinte situação, né? O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar qual foi o item selecionado. É basicamente esse código que estava aqui, correto? É basicamente esse código que estava aqui. Então, o que eu posso fazer? Eu posso centralizar isso no método, né? Usar lá o nosso refactoring e centralizar isso daqui em um método. Ou então eu posso, de fato, reconstruir aquilo que eu precisava. O que eu preciso? Então, essa posição selecionada. Selecionada. Isso aqui vai ser igual ao quê? Ao meu menu, né? Ao meu spinner. E aí eu pego dele. Opa. Selected Item Position. Aí eu vou dentro do meu array de estados e pego dentro dele essa posição selecionada. Ou então eu posso fazer direto aqui, né? Posso jogar aqui dentro direto menu.selected item position. E pronto. O meu toast também vai ser exibido com sucesso. Então, tem essas duas formas aí de pegar esse valor. Diretamente no clique, eu já pego, já uso o meu valor, ou então depois, clicando no botão, eu recupero aquilo que está selecionado pelo usuário. Perfeito, pessoal? Muito obrigado e até a próxima aula.